Vamos então continuar aqui? Vamos falar um pouquinho dos tribunais regionais eleitorais, tá certo? Eles estão presentes em cada capital dos estados e também no Distrito Federal, segundo a nossa Constituição. Em relação aos TREs, como falamos dos tribunais regionais eleitorais, eles estão, a sua composição também é por 7 juízes eleitorais, tá certo? Conforme o artigo 120, parágrafo 1º da Constituição Federal. E serão 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, 2 juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Estado, 1 juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no DF, ou não havendo do juiz federal escolhido em cada caso pelo seu Tribunal Regional Federal respectivo. Ou seja, nós sabemos que os tribunais regionais federais, né, eles não estão em todas as capitais dos estados, e sim em capitais das regiões. Por exemplo, o TRF, que é responsável pelo Paraná, ele tem sede aonde? Lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tá certo? Então, nesse caso, será um juiz federal, da carreira federal, que será indicado aí, né, pelo Tribunal Regional, que tem sede em Porto Alegre. E além disso, também teremos 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça Estadual e nomeados pelo Presidente da República. Ou seja, pessoal, não vamos nos confundir e nos levarmos a erro, né? É muito... estou falando de Tribunal Regional Eleitoral, estou falando de tribunal que fica no estado, ou seja, quem vai nomear vai ser o governador. Não. Os 2 juízes que compõem aí os TREs da classe de advogados, eles são indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado e nomeados pelo Presidente da República. Tranquilo? Então não vamos confundir. Gravou aqui, ó, 2 juízes desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes estaduais, tá, de carreira estadual, de primeira instância, indicados também, escolhidos, né, pelo Tribunal de Justiça do Estado, 1 juiz federal, tá, escolhido ali pelo Tribunal Regional Federal respectivo da sua região, e 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que são indicados pelo Tribunal de Justiça, entretanto são nomeados pelo Presidente da República, beleza? E ainda na Constituição, no artigo 120, parágrafo 2º, nós temos ali a competência, aliás, a determinação de que o presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ele será escolhido dentre os desembargadores do tribunal, tá certo? Então aqueles 2 juízes que são escolhidos mediante a escolha, eleição, votação secreta, né, do Tribunal Estadual, Tribunal de Justiça do Estado, eles que vão poder assumir o cargo de presidente e vice do Tribunal Regional Eleitoral, tranquilo? E o mandato? Assim como no TSE, o mandato é de 2 anos, podendo haver uma recondução para mais um biênio consecutivo, ou seja, eu tenho um mandato, quando eu sou eleito, de 2 anos, e eu posso ter uma recondução para mais 2 anos de forma consecutiva, tranquilo? Então não vamos confundir aí. Em relação à competência dos tribunais regionais, é óbvio que ela tem, primeiramente, uma competência recursal em relação aos recursos propostos contra decisões dos juízes eleitorais, que são os juízes de primeira instância, né, nessa organização aí da justiça eleitoral. E também tem algumas competências originárias, como o registro e o cancelamento dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos. O TSE, primeiro, cuida do registro do partido como um todo. Por quê? Porque aqui no Brasil só podemos ter partidos nacionais, não existe a possibilidade pela Constituição de partidos regionais ou locais, então o partido tem que ter um alcance em um âmbito nacional, então é o TSE que vai deferir o registro e a criação do partido. Agora, o TSE ficará em relação a registro e cassação de diretórios
nacionais, tá certo? E os TREs em relação ao registro e cancelamento de registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos. E também em relação à eleição, o TRE que vai cuidar das eleições, o registro de candidatos a governador, vice-governador e membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Então, ou seja, não vai ser o TRE que vai cuidar do registro e até processamento das ações em relação a prefeitos e vereadores, mas sim em relação a governador, vice, membros do Congresso, ou seja, Senado e Câmara Federal, e também das Assembleias Legislativas. Além disso, logicamente, que ele vai ter a competência em relação ali à questão administrativa, né? Como organizar o seu próprio regimento interno, responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas, tá bom? Dividir as circunscrições, vamos supor, o município em zonas eleitorais, beleza? E também a questão dos seus servidores, tranquilo? Esse foi o nosso Tribunal Regional Eleitoral. No próximo vídeo vamos conhecer um pouquinho sobre os juízes eleitorais e as juntas eleitorais, que hoje já está em pouco uso em razão da votação toda ser por meio eletrônico, né, pelas urnas eletrônicas, tranquilo? Então até o próximo vídeo aí, pessoal. Até mais, obrigado.